nunca esqueça do sacrifício dele. Meu Deus, és poderoso. Então que você, enquanto eu estiver lendo estes versículos, antes de louvar, você possa pensar e imaginar e refletir na força que esses versículos têm, pois foi aquilo que Jesus Cristo passou. Aleluia, Jesus. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe em sua cabeça, e em sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salva-te, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestindo-lhe as suas vestes, o levaram para ser crucificado. A crucificação que nos lembra dos cravos, nos lembra do sangue, nos lembra da dor. E deram-lhe de beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Meu Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? E Jesus, clamando outra vez com grande voz,
também nas decepções. Eu não vou silenciar, pois eu sei que um dia, não muito distante, no céu eu vou morar com Jeová. E até meu sol se escondeu, foi abandonado por tudo e por todos. Que dia terrível! E quem há de esquecer o dia em que morreu o Filho de Deus? Tu foi, Senhor, abandonado, e eu lembro nas minhas angústias, eu lembrarei nas minhas decepções, Senhor, pois eu não vou silenciar. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eu lembre do teu sacrifício, Senhor, e assim eu consiga caminhar diante da tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor, Ele é fiel para fazer em nossas vidas aquilo que nós não podemos fazer. Porque este louvor em que eu vou louvar agora vai nos falar a respeito da condenação. Se não fosse Jesus na minha vida e na tua vida, o que as pessoas diriam de nós? Diriam, sabe o que? Como eles disseram com Zaqueu: este Jesus vai entrar na casa deste homem pecador? Se ele soubesse quem era este homem, ele não entraria nessa casa. Mas Jesus, ele escolheu me salvar e te salvar, porque Zaqueu, ele realmente não merecia, assim como eu e você não merecia. E as pessoas diziam o quê? Isso daí não tem mais jeito, não. Isso aí merece mesmo, é permanecer mesmo no pecado, na mentira e no engano. Mas Jesus, ele disse não. Ainda que o mundo te culpe, ainda que o mundo te condene, ainda que o mundo diga que tu não presta, que tu é incapaz, o Senhor, ele entra na minha casa e na tua casa. Ele entra na minha vida e na tua vida. E ele, sem falar nada, somente a presença de Jesus ali dentro daquela casa converteu a Zaqueu e fez aquele homem se arrepender dos seus maus caminhos. E Zaqueu, olhando ali para Jesus, ali na mesa, ele disse: Senhor, se eu errei, eu vou consertar. E assim fez eu e fez você. E nós ainda continuamos fazendo, é olhando nossos erros dia após dia. Então, o mundo, ele pode nos apontar, pode nos criticar, pode dizer que nós não merecemos. Mas o Senhor Jesus, foi Ele que entrou na nossa casa no momento em que nós mais precisávamos. E foi ali, nós vendo Jesus, não olhando para o estado em que nós estávamos, foi ali que aconteceu a salvação. Louvado seja Deus. A graça, ela entrou naquele momento em nossas vidas. E eu agradeço a Deus hoje, Senhor, obrigado. Porque se julgado pelo mundo e pelo homem fosse eu, derrotado eu já estaria. Assim seria. Assim seria, porque ninguém dava nada por nós não, meus irmãos. Mas graças a Deus, Senhor, o Senhor nos escolheu e nos trouxe até aqui. Espírito Santo de Deus, obrigado, Jesus, por não ter me condenado, Senhor, mas por ter me dado a oportunidade de ser salvo, Pai. Porque se julgado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria. E tu sabes, meu Deus, que quando eu estou pelas opressões de isolado, eu entro ali no meu quarto, Senhor.
E eu me derramo diante da tua presença. E mesmo fraca, mesmo temerosa, eu sinto um bálsamo que surgindo vem. E neste louvor, Senhor, eu quero dizer que é isso que tu faz. Que esse bálsamo ele vem em nossas vidas. E que ele sara a ferida mais profunda que estiver. Ainda existe ferida, Senhor, em mim que necessito ainda do bálsamo. Não está tão profunda, mas a ferida ainda está ali. E eu te peço, Senhor, por esses traumas malditos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Que através desse louvor o Senhor venha, Pai, curar. O Senhor venha testemunhar de nós, Senhor. Porque quando o mundo nos aponta e diz, tu é um crente isso, um crente aquilo. Lembre-se, se julgado pelos homens fosse você, nem aqui você estaria. Mas foi eu quem entrei na tua casa e te chamei de filho. E disse, desce. Desce da onde tu estava lá. Desce. Só desce. Porque eu já entrei na tua casa. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E a salvação já veio. Então para de se preocupar com coisas. Para de se preocupar com coisas. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Apesar de tudo, nós estamos aqui, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quase sempre quando abatido eu me encontro, me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz, e de lá com uma vitória certa eu me levanto. Sem resposta um aflito nunca volta de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu nos conheces, Senhor, intimamente, Jesus. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, um derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, oh meu Deus, porque apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, um derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, oh meu Deus, porque apesar de tudo está comigo todo dia. Quando pelas opressões eu fico desolado e enclausurado eu não falo com ninguém, me recolho em oração sozinho, ajoelhado, e eu sinto um bálsamo suave que surgindo vem. Eu preciso às vezes pra subir, descer primeiro, e os caminhos do esquecimento conhecer. Se deixar ser amassado pelo grande oleiro,
derrotado eu já estaria, assim seria. Mas ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, porque apesar de tudo está comigo todo dia. E se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria, eu estava. Mas ainda bem que me conhece intimamente, é Ele, porque apesar de tudo está contigo todo dia. Apesar de tudo está contigo todo dia. Estás comigo. Aleluia, Jesus, eu creio. Eu creio, Jesus, que o Senhor está conosco. Meus irmãos, sem perda de tempo, também vou olhar aqui nesse louvor, que ele vai nos falar. Eu vou ler os versículos antes de louvar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes eu me pego nas incertezas da vida e eu digo: Senhor, Tu vai permitir isso acontecer na minha vida? Eu não me vejo nisso mais. Mas aí o Senhor me faz lembrar dessa passagem e Ele diz, eu mesmo brigando comigo mesmo, está preocupado por quê? Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus pensamentos são mais altos do que os teus. Se Ele chamou, Ele cuida. Se Ele cuida da erva do campo, mais conhecido para nós, vamos dizer assim, um mato, os matos, as florezinhas que nascem no mato, tão simples. Ele cuida quanto mais de nós. Nós, seres humanos, é porque a nossa alma ela é teimosa. E ela desacredita do Senhor. Ela desacredita do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que não veio sobre nós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que não nos deixa tentar acima do que a gente pode. E eu me apego a esse versículo. Eu me apego a este versículo. E hoje o Senhor me deu mais esses 2 versículos quando disse: os meus caminhos são maiores do que os teus. Então o que me basta, o que me resta é confiar. Mesmo tudo dizendo o contrário, o que me resta é confiar. Porque os planos de Deus são maiores do que os meus. E hoje eu te peço, Senhor, me faz lembrar das tuas promessas. Me faz lembrar das tuas promessas e crer que os teus sonhos, os teus planos são maiores do que os meus. Porque o Senhor sabe, Pai, que é difícil muitas das vezes a gente continuar crendo. Mas a gente deve se alegrar pelo Senhor ter prometido. Custe o que custar, para nós humanos. Mas o Senhor, Ele cumpre com as suas promessas. Não te disse eu? Não te disse eu? Seja forte e corajoso. Não tenhas medo. Alma, não tenhas medo. Pois é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, é quem cuida da minha vida. E eu creio quando o Senhor, Ele desceu raiz ali dos céus e consumiu aquele exército do inimigo de Israel. Quando o Senhor fez aquelas muralhas caírem, eu creio ainda nesse Deus poderoso, ainda que eu não veja, mas eu sinto a sua presença. E me ajuda a crer todo dia, Deus, que os teus
vezes eu me pego distante do Senhor. E aí quando eu me ajoelho, aquela presença vem, que a gente sabe do que a gente está falando. E aí eu lembro-me de como é bom estar na presença do Senhor. Nós é quem somos falhos. E mesmo falhos, mesmo a gente vendo a porta aberta, o Senhor Ele confia em nós. A gente podendo fugir por a porta estar aberta, o Senhor Ele ainda confia em você. Aí eu meditando na letra desse louvor, eu disse: Senhor, como o Senhor pode me amar? Sabendo que eu sou falho, que o meu coração já não bate mais como um dia bateu, que eu te culparia quando as coisas não fossem do jeito que eu queria. Como é que o Senhor pode confiar em mim?